Olá, eu sou Modi Malian e este é mais um Life Coach espiritual. Cá estou eu para cumprimentar a toda a família amada e espero que todos tenham repousado, todos tenham passado bem estas festas. É necessário descansar, é necessário refletir, é necessário meditar para um novo recomeço. Dizer que entrei bem, graças a Deus, na paz do Senhor, família, todas as áreas da minha vida, dou graças ao nosso Senhor. E eu acredito que muitos de nós têm um propósito, não é? Conseguiram fazer uma reflexão daquilo que foi 2025 e daquilo que vai ser 2026. Neste período tive a descansar um bocadinho, a processar, não é? A definir o que realmente quero para o meu futuro. Eu acho que todos nós precisamos de ter este momento connosco mesmo e começar a pensar realmente o que é que nós queremos. Ainda que a gente pegue um caderno e apague tudo aquilo que foram os nossos alvos e começar a escrever os poucos alvos, já deu para perceber quanto mais forem os alvos, mais difícil torna-se para nós alcançarmos. Então eu queria convidar a si, no mínimo, a escrever 2 alvos para 2026. Se ainda não tomou a decisão, olhe que janeiro já iniciou, acredito que já é tempo de sentar e escrever aquilo que são os teus planos. Participei do primeiro culto, foi muito interessante a pregação do pastor nesse culto, que eu disse que não, eu tenho que compartilhar com os irmãos. Parece muito pouco, mas é grandioso para o nosso sucesso. E ele falava de um elemento, ele dizia assim, há um elemento que vai nos impedir de alcançarmos aquilo que nós desejamos para 2026. E ficámos todos lá, assim, questionando elemento, que elemento? E acredita, algo que é comum é um sentimento, não é? É a nossa característica de algumas pessoas. Eu acho que todos nós passamos por isso, mas existe a boa, mas existe no sentido mau. E ele falou sobre a inveja. E eu já tinha ouvido isso antes, que diziam que o Moçambique não desenvolve por causa do índice de inveja. E quando ouvi um pastor a falar sobre isso, ia dizer que inveja é um sentimento que não agrada a Deus. Amém? Então, se você é uma pessoa que tem inveja, tem sentimento de inveja, elimine isso da sua vida. Elimine isso da sua vida, porque pessoas invejosas têm sempre o espírito de competitividade, estão sempre a querer ser melhor que os outros, estão sempre a passar por cima de outros, não respeitam os sentimentos, têm porque querem e sempre com o objetivo de querer comparar ou derrotar as outras pessoas. Foi muito interessante ouvir a forma como foi ministrada esta palavra, que eu disse, uau, eu não podia deixar de se falar em 2 dedos sobre isto. Muda a sua forma de ser, evite, trabalhe, se é uma pessoa invejosa, trabalhe este sentimento na sua vida, que acredito que é um dos passos que pode fazer com que você tenha olhos de ver, mente, sentido e coração também de Deus para poder alcançar todas as coisas. E outro ponto também que foi abordado, que é verdade, isto, às vezes nós perdemos coisas na vida porque nós não valorizamos o que Deus nos deu. Falaram de o ajudador. O que acontece? Nós às vezes oramos, fazemos várias orações na nossa vida e parece que não está a andar. E aquilo que nós sempre ansiamos, colocamos no nosso coração, que era um alvo que nós desejávamos ou queremos tanto, você começa a olhar para a situação como se a tua vida não estivesse a andar, ou como se a sua vida, falo aqui para pessoas próximas e para pessoas um bocado distantes, e começa a sentir um vazio, começa a sentir como se algo tivesse a impedir o teu sucesso. Mas sabe, depois de ouvir esta palavra, eu disse, uau, há uma necessidade de começar a olhar, de começar a valorizar o que Deus coloca na tua frente.
Existem pessoas que Deus já colocou na tua vida, ou pessoas que Deus coloca na tua vida todos os dias. Aparecem pessoas que Deus especiais, que Deus colocou na sua frente, na sua vida, que se tornam teus ajudadoras. Deus sempre se usa de pessoas para poder fazer a sua obra. Então, existem pessoas que estão ao seu redor, que muitas das vezes você despreza, você não valoriza, você imagina, ainda que seja um parceiro de negócio, você ignora. Então, você às vezes acaba afastando aquilo que Deus colocou diante de ti, que é o caminho, é a ferramenta, é a chave que Deus colocou na tua vida para que esta pessoa seja o teu ajudador. Tão importante que eu disse, uau, como é muito importante nós já olharmos para aquilo que são os nossos desejos, os nossos propósitos, e depois começar a olhar para as pessoas que estão à nossa volta e dizer, ok, quem esta pessoa é para mim, o que ela representa. Quando Deus coloca uma pessoa na tua vida, não maltrata, não trate com desprezo. Estas coisas, o impacto disso, nós não vemos. Porque coisas de Deus são muito espirituais, coisas de Deus são celestiais. Isto tem a ver com o nosso interior. E muitas das vezes isto afeta o nosso interior e não o nosso exterior. Por causa de um comportamento, por causa da forma como você trata, a forma como você despreza, a forma como você lida com pessoas que Deus colocou na tua vida, podem muito bem afetar todo o teu processo. Ok? E a dádiva de Deus, as bênçãos de Deus, não se esqueçam, irmã, irmão, são as celestiais. Muitos se emocionam com as coisas terrenas, com as coisas que se veem. Quando acham que as finanças já estão a abrir, já tem dinheiro, já tem palco, já tem várias coisas que aos olhos do homem parece um sucesso, mas sabe, no fundo, você ainda não percebeu quais são as riquezas de Deus. Então, valoriza, conforme diz a palavra, buscai primeiro o reino dos céus e tudo o resto vos será acrescentado. Então, são estas pequenas coisas que atrasam o nosso processo. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A palavra que eu gostei e está aqui, quem tiver a Bíblia pode abrir em Lucas, que diz assim, tão grande que é esta palavra: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Por outras palavras, nós sempre ouvimos dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a palavra já diz que o homem bom, do bom tesouro, tira o bem. E o homem mau, do seu tesouro, tira o mal. E por que me chamais a mim Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está aqui, Deus questiona. Se você diz ser mulher de Deus, você diz ser homem de Deus, e você é uma pessoa que não respeita o teu próximo, você não ama o teu próximo, você não respeita a hierarquia de Deus, amém? Você não olha para as pessoas que estão à tua volta, você não olha para as parcerias que Deus coloca à tua frente, amém? Você tem o espírito de inveja, conforme aprendi nesta palavra, que a inveja é uma coisa que te afasta de alcance do teu sucesso. Estas coisas todas, Deus diz, por que me chameis Senhor? Por que me chamas Senhor? Então, não és digno de chamar Senhor. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Amém? Então, é semelhante ao homem que edificou a casa, que está aqui. Amém? Pode ir continuar a ler esta palavra. Então, é muito importante, antes de clamarmos Senhor, Senhor, é tempo, neste 2026, caros irmãos, é tempo de fazermos uma reflexão, de mudarmos a forma como nós tratamos
os nossos próximos. Sejam eles amigos, sejam eles desconhecidos, sejam eles marido, sejam eles mulher, seja o que for, respeita a hierarquia de Deus. Amém? Principalmente nós que somos servos de Deus, que nós conhecemos a palavra de Deus. Não diga Jesus, Jesus, não leiam Bíblia à toa, mas vocês depois não agem em conforme a palavra de Deus. Então, esta era a palavra que eu queria compartilhar para os irmãos, porque eu acredito que todos nós podemos mudar o nosso caráter. Trabalhe no mínimo, seja esse o pedido, escreva isso num dos teus propósitos. Deus molde o meu caráter. Como Salomão podia ter pedido muitas coisas, mas Salomão pediu apenas sabedoria, porque ele sabia que sem sabedoria ele não iria alcançar nada, ele não poderia liderar. Então eu pergunto, será que tudo que tens pedido a Deus tem a ver com mudança do teu interior? Tem a ver com as celestiais de Deus? Então comece por trabalhar o caráter, entregue as suas fraquezas como homem, como mulher a Deus e peça a Deus para mudar, para adocicar o seu coração, para que você seja uma pessoa mais amorosa, para você que seja uma pessoa mais cuidadosa. Amém? Porque eu acredito, transformando o nosso caráter, aí podemos pedir a sabedoria, depois da sabedoria podemos pedir discernimento e conhecimento da palavra, depois podemos pedir as bênçãos naturais, que são as bênçãos materiais, porque eu acredito que o próprio Deus já diz que é resto. Então, minha cara amiga, meus amigos, meus seguidores, esta era a primeira palavra que eu queria trazer para vocês e desejar-vos um 2026 de grande sucesso, de uma transformação divina. E que possamos pedir a Deus neste momento, que Deus possa realmente abrir o nosso espírito, Deus possa abrir o nosso olhar, a nossa vista, o nosso coração, para que a gente possa entender quais são os verdadeiros planos de Deus sobre a nossa vida, porque nós temos o nosso plano, mas os planos de Deus são melhores do que nós neste 2026. E conforme diz a palavra em Lucas, só irá vencer aqueles realmente que adorarem o Senhor em espírito e em verdade e aqueles que edificarem a sua casa na rocha. Amém? Esses sim irão prevalecer. Senhor nosso Deus, te damos graça e agradecemos. E agradeço, Senhor, por toda a família amada. Agradeço, Senhor, pela minha família. Agradeço, Senhor, pela minha casa. Agradeço pelo meu trabalho, por tudo que eu tenho feito. Espírito Santo de Deus, tira toda a preguiça, tira toda a procrastinação na minha vida, na vida de todos que ouvem esta palavra, e que a tua bênção, Senhor, consiga alcançar a cada um de nós, onde quer que a gente esteja. Nós acreditamos que 2026 é um ano de colheita, porque nós semeamos amor em 2025, acreditamos que vamos colher amor em 2026. Somente a ti, Senhor, entregamos toda honra e glória e poder e louvor. Digam comigo, amém, amém, até a próxima.